Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses homens que representam, Senhor, maravilhoso, a Tua vontade para esse tempo. O Senhor não nos criaria, não nos reuniria aqui, se não fosse propósito do Senhor, ó Pai. Abençoar famílias, abençoar empresas, abençoar cidades, abençoar países, abençoar o mundo, Pai. E o Senhor deu, Senhor maravilhoso, uma responsabilidade especial para os homens, ó Pai, que é, Senhor maravilhoso, estarem à frente da família, Senhor, estarem à frente, Senhor maravilhoso, da Tua casa, Senhor, mas não para baterem no peito, Senhor maravilhoso, se vangloriarem, mas para fazerem como o Senhor, que humildemente, Senhor, se fez um menor, ó Pai, se fez servo de todos. Deus, em nome de Jesus, abençoa esses homens, com uma bênção especial essa noite, principalmente na consciência da responsabilidade que temos. Hoje, ouviremos uma palestra tão importante sobre o homem que o Senhor espera, que o Senhor procura, que o Senhor encontre esses homens aqui nessa igreja, que o Senhor encontre esses homens aqui nessa cidade, e que algo extraordinário da Tua graça aconteça em nós e através de nós, sempre para a Tua glória, porque convém que o Senhor cresça, e cada um de nós possamos diminuir a cada dia. Essa é a nossa oração. Recebe nosso louvor, a nossa gratidão, Senhor, a nossa reflexão aqui essa noite, em nome de Jesus, amém. Encontra aí pelo menos mais um homem que você não cumprimentou aí, dá uma boa noite para ele, fala, cara, que bom que você veio, viu? Que bom que você está aqui essa noite. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, com cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás, agora e sempre eu cantarei a salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, eu encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou.
inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou. Grato sou. Amém, amém. Agora vamos estar entrando no nosso momento de oferta, dízimos de oferta, não sei. A gente também temos nosso QR Code, que acho que o Rafa vai colocar daqui a pouco ali. Temos o QR Code com o Pix da nossa caixinha do Legacy, né? Caso se for fazer digital, mandar o comprovante para talvez aquele número ali embaixo, que é do João. O João é aquela pessoa lá atrás, lá. Também temos maquininhas também, caso queira fazer no cartão de crédito. E caso se queira fazer com dinheiro físico, tem a caixinha para colocar ali. Também, se você for usar a maquininha, coloca o comprovante escrito Legacy no envelope para pôr na caixinha aqui, só para a gente ter o nosso controle certinho. Beleza? Aí. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa
perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 oh. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa. Perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Esse é o momento de oração. Vamos elevar aqui, alguns pedidos a Deus. E de maneira bem intencional, o primeiro motivo aqui é pela integridade moral dos homens, A gente vê aí pessoas se vendendo por pouco, outros se vendendo por muito, mas o homem não se vende por nada. Nada. Por isso que a Bíblia diz, seja fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Sabe por que Deus não está colocando muitos homens sobre o muito? Simplesmente porque eles não são fiel no pouco. E o que é o pouco? O pouco é o secreto. O pouco é a fidelidade. Por exemplo, tem uma pessoa que fala assim, cara, eu não acho legal, não concordo com esse negócio de dar dinheiro para a igreja, para o pastor, para essas coisas. A Bíblia ensina que tudo pertence a Deus. A ideia é que a gente não dá para Deus. Nós devolvemos uma parte do que já é dele que ficou conosco. É ele que deixa conosco o que é dele. Mas fui eu que trabalhei. Com o quê? Quem que te deu o ar, quem que te deu a vida, quem que te deu a saúde? Então não é uma negociação, sabe? O pastor Pascoal, quando falava a respeito disso, ele falava assim, reter isso é segurar o que não é teu. E aí você quer ser abençoado? Não vai, E aí eu sempre pergunto para as pessoas, nem sei se porque eu estou falando sobre isso, porque não é momento de falar de oferta aqui agora, mas eu pergunto para você, o que você prefere, 90% com a bênção de Deus ou 100% sem a bênção dele? A Bíblia diz que aquele que não obedece ao Senhor nessa área da vida é como se ele colocasse um saco furado. Você fala, não, eu tenho visto gente desfrutando tanta prosperidade sendo infiel ao Senhor, no final você vai ver o que vai dar. Eles estão amontoando, diz a Bíblia, ira sobre si. Não tem jeito. Então, integridade moral é para que nós sejamos fiéis no oculto, no secreto, em todas as realidades. Não só na área sexual, que talvez é a questão que mais pesa para os homens, mas na questão de sermos pessoas verdadeiras, íntegras, no trânsito, em casa, mas sobretudo onde ninguém vê. Segundo, por unidade e crescimento do legacy que a gente tem visto, Deus acrescentar homens que têm sido aqui tocados, transformados pela palavra de Deus. Então que Deus continue nos dando sabedoria para influenciar pelo menos um homem esse ano e alcançá-lo para Cristo. E segundo, para que a gente tenha esse próximo semestre abençoado. Nós tivemos um recesso de 2 semanas, do dia 1 ao dia 15 de julho, depois nós retornamos com a palestra do Altemir Farinha semana passada, que foi diferencial, não foi encontro
assim normal, né? Mas hoje que a gente está iniciando assim o segundo semestre. Então que Deus possa realmente, né, abençoar esse semestre, que ao fim dele a gente possa celebrar aquilo que Deus fez no nosso meio. Quero convidar você para se colocar de joelho, tá? Se você concordar com isso. E nós estaremos orando aqui. Eu gostaria que você também colocasse aí o seu motivo de oração na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos entre homens, Senhor maravilhoso. O Senhor se fez homem entre nós para nos dar os exemplos em tudo, ó Pai. E pense alguém que foi tentado, Senhor maravilhoso, para se vender a todo tempo, foi o Senhor. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ensina, ó Pai, que nós não trocamos, Senhor, a nossa moralidade, a nossa moral, né, Pai, por nada, ó Pai. Nem por 1 milhão, Senhor maravilhoso. Nem, Senhor maravilhoso, por qualquer promessa, Senhor maravilhoso, que possa encantar os nossos olhos, porque os homens são muito tentados pelos que vêm, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que os nossos olhos sejam purificados pelo Teu Espírito, e que a nossa alma, Senhor, possa contemplar a Tua verdade, Senhor, e não mentira do mundo. Então, preserva, Senhor, a alma desses homens íntegras na Tua presença, e ainda mais, Senhor, transforma-os segundo a Tua semelhança. Encontra em nós, Senhor, homens íntegros, Senhor, com caráter inabalável, Senhor, porque assim o Senhor poderá abençoar-nos, Senhor, sabendo de que o nosso maior propósito, Senhor, não é se valer disso, mas é abençoar, Senhor, também muitos. Pela unidade e crescimento, Senhor maravilhoso, desse grupo aqui, que tem por objetivo, Senhor maravilhoso, deixar o legado, Senhor, nas pessoas com quais nós convivemos, Senhor, um legado de fé, um legado de amor, de humildade, de renúncia pessoal, Senhor, um legado, Senhor, maravilhoso, que aponta para o Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos por unidade e crescimento do Legacy aqui em Colombo, lá na sede, mas também em todos os campos da PIB, ó Pai, e por os outros lugares onde esse ministério vai ser instituído, como vivemos agora, né, Pai, e vimos agora no Congresso de Homens, em nome de Jesus. Leva, Senhor maravilhoso, esse modelo abençoador para tantos lugares, ó Pai. E também, Senhor maravilhoso, para que esse semestre seja, Senhor maravilhoso, um semestre em que nós vamos alcançar muitos homens, Senhor maravilhoso, que eles tenham um encontro pessoal contigo, Senhor, que a vida deles seja transformada e que eles possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Essa é a nossa oração, e eu peço também que o Senhor acolha, Senhor, com carinho o pedido de cada homem aqui, a gratidão de cada um, Senhor. E que esse, Senhor maravilhoso, sejam a expressão, essas orações, expressões de um compromisso, Senhor maravilhoso, um desejo sincero do nosso coração de andarmos segundo a Tua vontade. E essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Antes de chamar nosso palestrante para cá, eu quero dar uns avisos. Vocês podem sentar-se. Quero reconhecer se nós temos aqui um visitante entre nós. Quem é o visitante entre nós? Marcos. Que bênção, Marcos, ter entre nós. Você vai receber aí um brindezinho, Marcos. Mas nós estamos falando de integridade e de verdade. Eu preciso falar a verdade para você a respeito desse copo aí. Quem já sabe a verdade a respeito? Esse copo aí que é um brinde nosso para você, Marcos, ele tem um chipzinho embaixo dele, tá? Então a gente rastreia. Se você não vir no próximo encontro, a gente vai atrás de você, beleza? Marcos, bênção você estar conosco, viu, meu irmão? Seja muito bem-vindo. Gente, primeira coisa que eu quero falar para vocês rapidamente é que nós precisamos ser intencionais, né, nos nossos relacionamentos. E eu queria desafiar você a pedir que Deus revele para você um homem que você vai influenciar pela graça dele esse ano para estar aqui conosco no Legacy. Você tem sido abençoado no Legacy? Levanta a mão, deixa eu ver. Gente, então não tem por que a gente não convidar alguém. Mas eu não estou pedindo para você convidar qualquer um. Ok? Mas você, de repente, tem um relacionamento, é um vizinho, é um amigo, é um parente, vai devagarinho, convida uma vez, convida 2 vezes e faz aquela técnica que eu já falei algumas vezes para você. Cara, enquanto você não for, eu não vou parar de te incomodar. Sabe aquele cara chato, toda segunda-feira, no meio da semana, mas se você for uma vez, eu não te convido mais, é por tua conta e risco, beleza? Cara, geralmente o cara vem e o cara não para de vir, tá? Só que se a gente não for intencional, vai acontecer, Clevers? Não vai, né? Então, a gente precisa ser intencional. Depois, se alguns de vocês, né, alguém entre nós, né, tiver alguma dúvida sobre discipulado, integração e quiser conversar conosco, né, pode me procurar que depois eu também tiro dúvidas a respeito disso. Né? Essa caminhada com Deus, ela propõe que a gente dê passos de crescimento espiritual consistentes. É ou não é, Ezequiel? Estou fazendo discipulado com Ezequiel, começou, veio para a minha mesa, né?
E aí agora também está ali, né, na mesa 7. E tem sido uma bênção muito grande, né, Ezequiel? Tem ou não tem? Deus transforma a nossa vida nesse caminhar um a um também, prestação de contas e crescer no Senhor, sabe? É uma ordem de Jesus, né? A derradeira ordem é: vão por todo mundo e façam discípulos. Ensinando o quê? A obedecer tudo que tem ordenado a vocês. Cara, é difícil ensinar a obedecer, né? Os próprios filhos é difícil ensinar a obedecer, né, pastor Eliel? Às vezes você vai e bate na mesma tecla. Mas é tão gostoso que nessa dinâmica, Deus vai nos ajudando a crescer espiritualmente. E eu tenho que falar aqui diante de todos, viu, Ezequiel, que tenho visto Deus acrescentar muito na tua vida. Muito pelo teu esforço também, porque eu tenho visto. Então, vamos continuar assim, né? Outra coisa, está confirmada, para nossa alegria, pastor Eliel, a palestra sobre empreendedorismo do Altemir Farinhas, dia 15/9. Vai ser numa segunda-feira aqui. E aí a gente ficou encarregado, gente, de convidar principalmente pessoas, né, que têm desejo de empreender, empresários aqui da região. Vai ser um momento assim, bem intencional, de convidar pessoas que habitualmente nós não temos no nosso meio, porque é uma palestra assim extraordinária. Quem esteve aqui a semana passada já ficou encantado, né? 14, perdão, pastor. 14/9, ok? Então está confirmado. Só para vocês saberem, depois a gente vai passando mais informações para vocês nos ajudarem a divulgar. Outra coisa, a lojinha do Legacy está ali atrás, hein? Ó aqui a pulseira aqui, ó. Está escrito aqui, ó, nós resgatamos homens. João, qual que é o valor da pulseira? R$5. Tá? Não é merchandise, mas eu tenho que fazer esse momento também. Apenas R$5. Compre e dá para o teu companheiro de mesa, se você não quer usar. Pastor, eu não gosto de pulseira, mas vai que o cara do lado aí gosta, né, Paulo? De repente aí o Teobaldo compra uma para você. Não sei, Teobaldo, só estou falando, entendeu? Mas qual que é a ideia, gente? A ideia da lojinha não é ganhar dinheiro. Claro que reverte um recursozinho, né, para o ministério. Mas a ideia, gente, é fortalecer a identidade do nosso grupo. Hoje o Fábio mesmo chegou aqui para mim e falou: Felipe, todos os líderes de mesa, que hoje não estão, mas a partir do próximo vão estar, tem que estar com o coletezinho aqui, ó. Por quê? Se identifica, né? Traz essa identidade. Foi ou não foi legal, Dene? Agora a gente na convenção de homens, lá no congresso, cara, todo o pessoal lá, ó, quem Legacy, cara, galera, não é legal? Tanto nós como o outro grupo que estava também lá, cara, é bênção demais, tá? Então, e outra você vai desfrutar, né? Porque são produtos de qualidade. Por exemplo, essa camisa aqui, ó, que é dry fit. É assim que fala? Pense, rapaz, uma camisa que aguenta. Boa. Faz tempo que eu tenho. E ó que ela estica, porque eu engordo. Daí ela volta. E estica e volta e tá firme aqui. Então, é coisa de qualidade também, tá? E o boné, né, que é maravilhoso. E por último, se alguém tem interesse de fazer o Guerreiros, nós estamos organizando uma turma. Tá? Já está aí com um número de pessoas aí para começar. Essa é quase a última chamada, né, William? Porque depois vai começar e daí depois tem que adquirir o material, tem todo um processo. Então, assim, se alguém tem interesse de começar, eu sei que alguns que estão aqui já deram o nome, que eu sei, não vou falar aqui, mas está tudo certo. Eu quero que você confirme isso de novo com o William. E aí a gente vai se organizar para começar. Tudo certo, gente? Alguma dúvida? Não? Dene, vem para cá. Gente, vamos receber, né, com muita alegria aqui o palestrante dessa noite, né, Edenilson Barreto. Ele vai trazer, né, o homem que Deus procura. Nós tivemos a alegria, né, de ouvir ele falando desse tema recentemente aqui no Congresso de Homens. E o Dene é uma pessoa que eu me identifico com um versículo, né? Jó, ele vai tendo uma experiência com Deus, ele fala: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Então o Dene é um cara que eu sempre vi em tudo quanto é lugar, o cara fazendo isso, aquilo. Hoje o Otávio trouxe um testemunho maravilhoso, meu chefe, né, Otávio, você falou, né, o meu chefe. E assim, um homem de Deus, uma pessoa, né, muito querida. E graças a Deus, né, hoje a gente está um pouquinho mais perto. Ele pôde falar um pouquinho até de uma realidade, né, que Deus está colocando ministerialmente na vida dele. Então eu queria que você ficasse em pé para a gente fazer essa oração. Aí você senta e a gente vai ouvir o que Deus tem para nós através da vida dele. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem trazido, Senhor maravilhoso, homens aqui, Senhor, segundo o teu coração, que desejam, Senhor maravilhoso, ver, Senhor maravilhoso, reproduzido na vida de cada um os frutos do Espírito. Então, em nome de Jesus, Senhor, honra a vida do Denilson, Senhor maravilhoso, hoje, que ele possa, Senhor, ser agraciado em todas as áreas da sua vida, mas de uma maneira especial nesse tempo, sobre a vocação e o ministério que o Senhor tem para ele. Então, usa, Senhor, entre nós aqui essa noite, e que realmente, Senhor, ele possa ver o fruto do trabalho que ele tem realizado na tua presença, e que o Senhor continue abençoando a sua família, o seu trabalho. Abençoe Denilson, Senhor, de uma maneira especial, e usa em nome de Jesus. Amém. Obrigadão, hein?
Uau, galera, pode sentar, fica à vontade aí. Que privilégio poder estar aqui com vocês. Graças a Deus deu boa a agenda, né, para conseguir estar aqui. E é um privilégio poder compartilhar um pouquinho o que Deus tem ministrado em meu coração e falado muito comigo sobre essa postura, né? E preparando essa palavra, Deus trouxe muito essa visão de falar assim, cara, quem é o homem que Deus procura? E, eu sei que eu estou falando assim como que todo mundo me conhecesse, né? Então, deixa eu me apresentar rapidamente, pessoal. Sou o Edenilson, hoje estou como obreiro da Rede Família, estou ali junto com o pastor Gerson, no Legacy ali, na PIB, na Central, né? Ali na PIB, ali no Batel. Sou formado em Gestão de Segurança Privada, também acabei de finalizar a Faculdade de Teologia, estou estudando para o Concílio, então é um privilégio poder estar aqui com vocês. E é claro, né? Também sou legendário, 17.125, tive o privilégio e a honra de subir a montanha em 2019 e servi muito tempo no legendário, e é um projeto espetacular e sou muito feliz de ter vivido tudo que eu vivi na montanha com os legendários. Amém? Bom, falando um pouquinho então sobre o que Deus tem para falar ao nosso coração. Quando a gente fala sobre o homem que Deus procura, muitas vezes vai vir na nossa mente aquele homem perfeito. Não, Deus procura. E eu ouço muito, e eu tenho certeza que vocês já ouviram muito de alguns amigos, falam assim, olha, vamos para a igreja, meu irmão, eu vou, mas eu tenho que parar de beber. Então eu vou primeiro parar de beber para ficar bom, para daí ir para a igreja. Ah, não, eu preciso parar de fazer tal coisa para isso. Então, essa mentalidade que muitas vezes eu e você construímos, a nossa sociedade, né, constrói isso na nossa mente. Qual é o homem que Deus procura? Ah, é um homem, vamos dizer assim, é um homem bom, é um homem que é gente boa com todo mundo, é um homem que tem um bom relacionamento, é um homem que vive, vamos dizer assim, corretamente. Mas eu quero trazer alguns detalhes, algumas coisas que é muito importante eu e você entendermos qual as características do homem que Deus procura. Então, quando a gente fala sobre essas características, uma coisa que a gente precisa colocar na nossa mente, e que já está aqui no próximo slide, dizendo o seguinte: Deus não procura homens perfeitos, mas homem cujo caráter foi transformado por Ele. E foi exatamente o que o pastor estava falando agora aqui. A gente não está procurando um cara que é perfeito. Somos falhos, somos pecadores, mas fomos transformados por Ele. É este homem que Deus está procurando. É essa forma que a gente precisa ver. O verdadeiro homem de Deus é reconhecido não por sua posição, força ou sucesso, mas pela maneira como vive diante de Deus. E aí que eu preciso trazer para vocês Denão, como que eu vou viver conforme a vontade de Deus? Conforme, vamos dizer assim, a maneira que Deus vive a maneira que nós vivemos diante de Deus. E aí que nós trazemos um texto, eu quero compartilhar um texto com vocês que vai nos ajudar a nortear o nosso bate-papo aqui. E esse texto está lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Quem quiser abrir aí a sua Bíblia, já está ali exposto, mas pode abrir, fica à vontade. E ele vai dizer o seguinte, né? Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com Deus. E foi esse texto que Deus trouxe ao meu coração, mostrando um pouquinho sobre quais são essas características que Deus está procurando nos homens. E como o pastor Felipe orou aqui, a nossa oração é para que Deus encontre em nosso meio homens com essas características que Ele está buscando. Porque quando nós encontramos e quando Deus encontra esses homens no nosso meio,
ele tem prazer em abençoar o local. Ele tem prazer em abençoar tudo que você toca, tudo que você faz. Por quê? Porque quando um homem pratica a justiça, ama a misericórdia e ande humildemente com Deus, nada pode parar. Para a gente entender um pouquinho sobre esse texto, né, onde Miqueias está escrevendo esse texto para o povo ali de Judá, eu quero trazer o contexto de como que estava acontecendo. E, de verdade, se vocês perceberem alguma semelhança com a nossa realidade de hoje, é mera coincidência. Então, nesse momento, o povo de Judá estavam passando por uma crise gigantesca, espiritualmente. O povo de Judá, e esse texto, ele não estava sendo escrito, ele não foi escrito direcionado para homens, vamos dizer assim, homens que não eram cristãos. Eram para homens da igreja, eram os homens cristãos, eram os homens que estavam ali, do lado, na igreja, batalhando. E quando Miqueias, ele traz esse texto, ele traz, vamos dizer assim, essa pegada de orelha, né, essa puxada de orelha naqueles homens, Miqueias, ele vai dizer o seguinte, o contexto é que o povo de Judá estava vivendo, homens, estavam vivendo uma religiosidade. Estava participando de um culto, mas sem ser homens ativos. Eram homens que estavam, sabe aquele negócio que você, hoje é domingo, foi lá, pum, bati meu cartão na igreja, tchau. Agora essa semana eu posso fazer as coisas erradas, eu posso lidar com as coisas do meu trabalho do meu jeito, eu posso fazer as coisas do meu jeitinho, porque eu já bati o meu crachá lá no culto e está tudo certo. Era exatamente essa a realidade do povo de Judá. Parece muita semelhança com o que eu e você vivemos no dia atual. E quando a gente olha para esse momento, né, onde Judá estava passando, eles tinham uma corrupção política. Nós não temos, né? Só lá não temos Judá que tem, aqui não tem. Não, é só em Judá, só naquele tempo que tinha a corrupção política, a injustiça social, exploração dos pobres, líderes religiosos corrompidos e uma religiosidade sem transformação. Parece que eu estou falando do Brasil, né? Parece que eu não estou falando lá do tempo de Judá. Parece que eu estou falando do Brasil. Parece que eu estou falando muitas vezes de Curitiba. E parece que eu estou falando muitas vezes da nossa igreja. Meus queridos, quantos irmãos, quantos homens que você conhece, que já estão numa caminhada cristã longa, mas você não vê transformação na vida do homem. Que ele já está caminhando com Cristo e já, vamos dizer assim, aceitou Jesus muitas vezes, mas não houve transformação. Ainda continua com a boca suja, falando palavrão. Ainda você consegue perceber uma atitude grosseira, uma atitude, sabe, de mesquinhez, uma ação errada no dia a dia. E fecha trânsito, e xinga no trânsito, e buzina, e isso, aquilo, aquele outro. Parece que o que Miqueias escreveu lá para aquele tempo, lá para Judá, está falando comigo novamente. Será que você é o homem que Deus tem procurado? E eu comecei a olhar para dentro de mim. Eu comecei a olhar para dentro das minhas atitudes, das minhas ações. E o Espírito Santo começou a mostrar, falou assim, não, você ainda precisa melhorar, porque você precisa disso, disso e daquilo. E aí eu comecei a entender que ainda tem uma caminhada. E eu preciso olhar para essas características e ver dentro do meu coração e nas minhas atitudes como eu tenho vivido. E a primeira característica que eu quero compartilhar com vocês é uma característica que na nossa vida, né, é meio complicado da gente fazer ou agir. Ali vai dizer assim, o homem que pratica a justiça. Deus nos chama para sermos justos no negócio, casamento, na criação dos filhos, no ambiente de trabalho, na igreja e quando ninguém está olhando. E é engraçado quando a gente olha para nossas
para todas essas áreas, né? A gente vai começar a perceber que ainda tem coisas que a gente, sabe, faz aquelas separações. Espera aí, lá no culto, glória a Deus, paz, meu irmão, que Deus abençoe a sua vida. Um irmão vem, pisa no teu calo, amém, meu querido, glória a Deus, Deus abençoe você. Mas na sua casa, a tua esposa não preparou o almoço, você já, mulher, cadê meu almoço? Eu tenho tempo. Puxa vida. Ou quando o seu filho faz algo, fala, já levanta para 6 o menino. Cadê? Cadê as suas atitudes de justiça? Dentro da sua casa, será que seu filho pode falar que você é um homem justo? Será que se eu perguntar para a tua esposa, você é um homem justo? Ela vai dizer que sim? Ou vai dar aquela engasgada? É triste, meus irmãos, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns homens cristãos em empresa e me entristecia demais as atitudes que esses homens tinham dentro das empresas eram totalmente diferentes do que eles tinham na igreja. Isso não é há muitos anos não, isso não faz 10, 15 anos, é recente, questão de 3, 4 anos atrás. Trabalhei com uma pessoa que era líder no Legendários, que era líder no Legacy, que era tantas coisas, mas eu tive a oportunidade de fazer alguns negócios com ele, e era triste, porque eu entrei na empresa, era um ambiente extremamente pesado. Era um ambiente assim, onde as pessoas estavam, sabe, eu não sei se você, eu nunca vivi isso, assim, anteriormente, mas naquele lugar era algo tão incrível que o ambiente assim, estava todo mundo sorrindo, todo mundo, sabe, conversando, e não estava, o trabalho não tinha parado, o trabalho não estava deixando de ser cumprido o trabalho, mas era incrível, quando aquele homem abria a porta da empresa, o rosto de todo mundo fechava, as pessoas baixavam a cabeça, as pessoas, sabe, simplesmente se enclausurava na sua função, e aquele ambiente era pesado, triste de ver, porque a justiça não estava sendo cumprida naquele lugar. A atitude daquele homem já não estava sendo coerente para as coisas que muitas vezes ele falava ou ele agia lá fora. E sabe o que é, meus amigos? Nós aqui, em nosso meio, eu vou dizer que muitas vezes aqui você é um cara 10, mas dentro da sua casa, você não dá uma palavra de carinho para sua esposa, você não age com justiça na sua casa, é do teu jeito, da tua maneira, e pronto, acabou, e nada muda. Como é que você tem agido dentro dessas áreas a qual você acha que não estão olhando? Sim, o pastor Felipe pode não estar olhando, os pastores podem não estar vendo, seu líder de célula pode estar vendo, seu líder de mesa pode não estar vendo, pode, mas Deus está vendo. E é isso que Ele tem olhado para cada homem. Como é que você tem agido com justiça? E eu lembro de um momento na Bíblia, né, que eu tenho certeza que vocês vão recordar comigo. Lá em Gênesis, né, vai falar um pouquinho sobre José. E José, ele tem um momento muito peculiar. É um momento onde ele se encontra numa situação complicada, junto com a esposa do seu chefe, Potifar. E naquele momento, vocês recordam que ele se viu num momento ruim, e a esposa de Potifar tentou agarrá-lo, e ele saiu correndo, deixando a sua túnica. E se a gente dá uma olhada numa análise mais crítica, né, nesse ponto, a gente vai olhar o seguinte: para ela conseguir agarrar a túnica dele, não estavam na distância muito longa, né? Estavam próximos.
José poderia, e com certeza a casa estava vazia, porque ela não ia fazer algo onde os outros empregados ou escravos pudessem observar. Ela estava sozinha com José. Mas José, ele se colocou na postura de, mesmo em meio às, vamos assim, às situações onde só está ele sozinho, mesmo nessas situações, José decidiu honrar a Deus. Obrigado, meu querido. José decidiu honrar a Deus e simplesmente correu, simplesmente fugiu. E foi essa atitude de José que também, quando ele se posicionou diante daquela circunstância, onde ele poderia simplesmente falar, pô, mas ninguém está vendo, dá um jeitinho, dá uma, sabe? E eu entendo que ia ficar tudo bem na vida de José, ia estar tudo tranquilo, porque ela não ia falar nada, ele não ia falar nada, ia ficar naquela situação e deixava rolar e a vida que seguia. Mas pela atitude de José, pela postura dele, o que aconteceu com José? Foi para a cadeia, foi preso, por causa que ele simplesmente não cedeu às tentações. E vai acontecer, meu irmão, que mesmo quando você tem a postura de justiça, as coisas vão acontecer na tua vida e vai ser difícil. Você vai perder negócio. Sabe aquela questão da meia nota? Olha, veja bem, mas se a gente fizer assim, mas veja bem. Poxa, Denão, você não tem ideia, se eu não comprar daquele fornecedor, eu vou perder. Vai perder mesmo. Está tudo certo. Sabe por quê? Como o pastor Felipe comentou sobre minutos atrás, o que você prefere? Ter o jeitinho brasileiro dos 100% e perder a bênção de Deus? Ou fazer do jeito certo com a bênção de Deus? É isso que Deus está te chamando, meu irmão. A ter uma postura, a ter um posicionamento diante das circunstâncias, mesmo que aquilo possa te gerar algum, teoricamente, prejuízo. Porque não existe prejuízo quando Deus está no centro da vontade, quando Deus está cuidando de cada detalhe. Então a sua posição, e eu falo que eu já ouvi e já testemunhei situações, eu trabalhava numa empresa de software, e essa empresa de software trabalhava com a parte de gerenciamento de um todo, assim, das empresas. Emissão de nota, gestão financeira, gestão de estoque e tudo mais. Quantas vezes eu apresentei o sistema, falei com o pequeno empreendedor, falei, cara, você está errado. Você sabe que isso daí você está sonegando. Mas veja bem, Denilson. Falei, cara, mas se você fizer o que é certo, eu tenho certeza que as coisas vão funcionar. E eu tenho testemunho de homens que fizeram o que era certo e a sua empresa só cresceu. Mesmo na pandemia, com tudo meio bagunçado, a empresa daquela pessoa cresceu. Simplesmente porque ela se posicionou a ser um homem justo diante do Senhor. Segundo ponto que eu quero falar com vocês, a gente vai abordar só 2 pontos por causa do tempo, para eu não estender demais, vai falar um pouquinho sobre o homem que anda humildemente com Deus. E ali vai dizer, andar com Deus significa caminhar continuamente com Deus, reconhecendo a sua dependência dEle. E aqui eu quero trazer algo muito top, porque quando a gente fala, e eu, graças a Deus, eu me converti com 18 anos de idade, estava indo para o exército, morava na Vila Zumbi, morava lá na Vila Zumbi, então me converti com 18 anos de idade, indo para o exército, e junto comigo, vários amigos também da turma que a gente caminhava junto, se converteram, a gente caminhou, só que a diferença, meu irmão, é que muitos deles, poucos anos depois, saiu dos caminhos do Senhor. E ali vieram outros amigos e que caminharam e saíram, que se converteram, caminharam e saíram. Se eu perguntar para cada um de vocês, tenho certeza que vocês vão ter pelo menos um amigo que também se converteu, mas não está sentado do seu lado hoje.
Sabe por quê, meu irmão? Porque essa caminhada com Deus não é uma caminhada de altos e baixos, é uma caminhada constante com Ele. Não é, hoje eu caminho com Deus, amanhã não dá, eu vou fazer. Não, é uma caminhada constante, é algo que você não pode deixar do mais ou menos, vai um pouquinho para. Não, é uma posição de uma caminhada constante com Deus. E eu quero relembrar aqui também um texto que me traz um pouquinho sobre a importância dessa caminhada com Deus. Quando a gente vai falar um pouquinho sobre a genealogia, né, de Adão, a gente vai pegar alguns, lá em Gênesis, né, capítulo 5, ele vai falar um pouquinho sobre a genealogia. Adão, pai, não sei o quê, deu, vamos dizer assim, teve vários filhos, teve 7 viveu não sei quantos anos, Adão viveu e morreu. 7 viveu tantos anos, teve filhos, o filho tal, morreu. E assim ele vai mostrando que viveram 300 anos, 600 anos, 400 anos e morreram. Que viveu não sei quantos anos e morreram. E viveu não sei quantos anos e morreram. Mas um cara que a Bíblia faz questão de destacar nessa genealogia, nesse caminhar ali, ele vai falar sobre. Cadê aqui? Peraí, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, que eu acho que vai ficar mais fácil de eu conseguir trazer aqui. Gênesis capítulo 5. E aí, assim, ele vai dizer assim, a partir do versículo 6, né? E aos 105 anos, Sete gerou Enos, e gerou outros filhos, e viveu 807 anos. Ao 90 anos, Enos gerou Cainã, que Cainã viveu 800 anos, e assim por diante. E aqui ele vai dizer assim, aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Jarel viveu no total 960 anos e então morreu. E aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém, que gerou... Enoque andou... Aí ele vai assim, gerou Matusalém. E aqui ele vai dizer o seguinte, aqui, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. E mais uma vez, versículo 24, Enoque andou com Deus e já não foi mais encontrado. Ali o texto ele vai dizer o seguinte, olha a importância dessa caminhada com Deus. Toda a genealogia de Adão, a Bíblia vai falando, e viveu e morreu, viveu X anos e morreu. Somente Enoque, ele vai destacar, ele andou com Deus e já não mais foi visto. Enoque não morreu, o Senhor o arrebatou. E aí a gente vai entender a importância dessa caminhada com Deus, a importância de que eu e você precisamos olhar como tem sido a nossa caminhada com Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer o seu sucesso, Deus não quer, a sua religiosidade. Não, mas eu estou no culto todos os dias, estou no culto todo assim assado. Deus não quer isso. Deus te convida essa noite, meu irmão, simplesmente para você andar com Ele. E quando a gente anda com Deus, coisas extraordinárias acontecem. Quando a gente anda com Deus, as coisas realmente faz diferença. Então, quero dizer aqui, o tipo de homem que Deus está... qual é o tipo de homem que você está se tornando? Deus continua procurando homens que praticam a justiça,
que seja íntegro e que ande continuamente com Ele. Que nessa noite, eu e você possamos entender a importância de vivermos com justiça, de andarmos com Deus e realmente fazer a diferença por onde nós passarmos. Que Deus abençoe, meus queridos. Vamos lá. Então, ali, ó, deixei 2 perguntinhas. Não sei se o pastor vai mandar no grupo deles ou pode deixar ali mesmo? Então, lá, as 2 perguntinhas que Deus trouxe no nosso coração. Primeira, em quais áreas da sua vida você tem mais dificuldade de agir com justiça e integridade? Compartilhe com seus irmãos na mesa. Segunda pergunta é, fazendo uma análise interna, como tem sido a sua caminhada com Deus? Será que hoje o Senhor pode falar, cara, caminhou comigo, andou comigo, tem andado comigo? Então, que essas perguntas possam trazer uma reflexão aí na mesa de vocês. Glória a Deus. Mais uma vez, vamos aplaudir Jesus aí pela vida do Dene. É tão bom, né, quando a gente ouve alguém, né, que pratica o que fala, né? Porque o Dene comentou que se converteu num momento difícil, né? 18 anos, indo para o exército. Quantas, né, propostas indecentes de todos os níveis, né? E continuar firme com o Senhor, né, é realmente uma prova de fé. Então, eu creio assim que Deus vai tocando nosso coração, né, Dene? Para a gente trabalhar muitos temas que têm a ver com a nossa história. Então, quando o Dene estava falando, estava pensando nisso, né? Surgiu muito claro aqui no discurso dele essa questão. Então, foi muito bênção mesmo, acrescentou na minha vida. O Dene trouxe algumas coisas diferentes, porque a gente, né, Fabinho? Ouviu, né, William? Recentemente ele trazia essa palestra lá. Então, maravilhoso. Dene, quero agradecer, tá? Você é sempre bem-vindo. Vamos ver numa próxima aí se está com a gente também, né? E que Deus continue te usando grandemente, beleza? Fazer uma proposta, Emerson. Você e o Dene, vamos acolher vocês lá na nossa mesa, pode ser? Isso, junta lá, Dene, nós vamos estar junto ali com vocês. Líderes de mesa, bora lá trabalhar, porque o material é rico aí, né? O Dene, ó, tá de parabéns também, porque no tempo